Olá pessoal, o P Notícias de hoje vai ser sobre um assunto que nós alunos já estamos nos acostumando, que são as aulas adaptadas durante esse período de isolamento social. Conversei com alguns coordenadores de cursos e eles me disseram como é que foi esse processo de adaptação. Confere aí. Eu criei uma normativa, porque quando a gente está em casa, o nível de distração é muito grande. Então, se a gente não tem um roteiro bem específico para seguir, fica um caos. Então, eu fiz uma normativa tanto para os professores como para os alunos. Eu fiz a sala de aula invertida, eu coloquei todos os passos, né, dos programas que a gente tinha que utilizar, dos tutoriais, assim, criando vídeos também que eles pudessem aprender se fosse difícil. E isso, mais do que para os professores, que a princípio foi difícil eles seguirem a normativa, os alunos adoraram, porque eles podem cobrar dos professores a organização que eles precisam para estudar. Então, eu acho que a normativa foi muito boa, né? O curso de medicina todo tem que seguir a sua normativa e é um processo que tanto a gente pode, né, se assegurar que está entregando o que foi combinado, e para os alunos é uma maneira deles se organizarem e poderem reclamar, olha, não está sendo entregue o que foi combinado, né? Então, eu acho que tem que ter uma padronização, por mais que eu concorde que a criatividade é que dá, né, o brilho para todas as áreas, essa padronização favorece o aprendizado. A gente trabalha assim com um roteiro de aula, né? Então a gente tem todos os professores da Business School, acho que da instituição como um todo, estão trabalhando um roteiro de aula. Esse roteiro ele é disponibilizado um dia antes para o aluno daquela disciplina. E ali no roteiro é o guia do aluno. Então, ali ele sabe o que ele vai ter naquela aula. Ele vai ter uma live de 30, 40 minutos, vai ter um texto para ler, vai ter um exercício para fazer. Então, essas atividades, elas são as atividades do período da aula mesmo, do horário de aula. Então, aí a gente entra e faz essa aula. Então, dessa forma, a gente conseguiu organizar melhor, porque no início o aluno não sabia assim, se ele tinha que entrar no horário da aula, se ele podia entrar em qualquer horário, porque o aluno do EAD normal, ele entra em qualquer horário, desde que ele faça as coisas no prazo. Não tem que ser no horário, não tem um horário de aula que nem a gente tem das 8 às 11h40, das 19 às 22h30. Então, deu essa confusão. Eu, por exemplo, que gravei PowerPoint e não fiz vídeo na primeira aula, no horário da aula eu entrava no chat e ficava lá e não entrava ninguém, assim. Eu avisava por e-mail, os alunos estão no chat, o material está lá e tal, e estou aqui para tirar dúvidas. Só que nos primeiros dias ninguém entrou no chat, né? Aí, quando começaram as lives, daí que o aluno começou a entender que ele tinha aquela aula naquele horário presencial, né? Então, foi um processo de adaptação agora. Não sei se todos, acho que nem todos ainda estão adaptados a isso, mas a gente tem batido muito isso via e-mail, via o AVA, via o WhatsApp dos líderes das turmas, né, que a gente tem também, para dizer, olha, tem aula no horário da aula, tem contato no horário da aula. Então, é um processo, assim, de organização, assim, por parte dos professores e dos alunos, né. É um processo difícil no sentido de que, não difícil, assim, no sentido de, nossa, foi extremamente, mas no contexto que a gente, né, os professores, e eu me incluo nisso, a gente teve muito que aprender a usar algumas ferramentas que a gente não estava acostumado na nossa prática, para daí, inclusive, ensinar o aluno a usar essa ferramenta, ou estimulá-lo a usar essas ferramentas, né? Então, eu acho que esse que foi a maior dificuldade, né, nesse contexto, tanto que a gente troca muita figurinha, né? Então, assim, de repente, um professor achou uma coisa nova, né? Olha, eu fiz isso, achei legal, tal, né? Joga lá no grupo, a gente, vou tentar essa forma também, né? Então, assim, a gente está estudando bastante em termos dessas ferramentas, né, para que a gente consiga também dar uma aula de qualidade, né, e o aluno consiga nos entender, porque assim, o que a gente está acostumado hoje, né, até hoje era o quê? Você está em sala lá com seus 40, 50, 30, 20 alunos, 80, mas você está em sala, né, é o nosso lugar de conforto. Agora com essa parte da web, das aulas remotas, a gente está aprendendo bastante. Então, a gente está lucrando bastante nisso, porque a gente está vendo novas formas, reinventando formas de dar aula,
que a gente não tinha até então, por não ter necessidade, né? A gente tinha novas tecnologias, metodologias ativas, tudo, mas mudou isso, né? Então, isso está sendo uma experiência muito legal, né? A gente, na primeira semana ali, na segunda, a gente se bateu um pouco mais, mas a gente já se adaptou legal nesse sentido, e estamos aí, agora a gente já está, eu digo que agora a gente está brincando um pouco mais, a gente já está testando coisas diferentes, que a gente não, na primeira semana, não, era o básico, era conseguir fazer, vou dar sala. Depois a gente já começa, agora a gente já está testando interações diferentes, então isso está ficando bem legal, mas foi todo um processo, né, também de aprendizagem nosso de como mexer com essas novas ferramentas que não estavam aí no nosso dia a dia. E apesar da necessidade de isolamento, a quarentena vem aproximando alunos e professores. Eles nunca tiveram tanto espaço para pergunta, as reuniões do Zoom, a gente vê a face de cada um. Eu até li uma reportagem hoje sobre o ensino básico, né? E eles falam exatamente isso, que as crianças, ao verem os colegas online, os vídeos, eles estão mais interativos, eles se sentem pertencer. E nesse processo de transição para a plataforma digital, para a aula online, a questão da gente conseguir se enxergar aproximou todo mundo mesmo. E a questão, efetivamente, dos problemas e da possibilidade deles reclamarem, a gente está muito mais próximo do que antes. Eu acho que tem uma proximidade diferente, assim, não sei se mais, né, mas de uma forma diferente, né, a gente está, assim, com muita solidariedade, né, na questão, naquela primeira semana, teve muito professor que estava desesperado, porque dizia, eu não vou conseguir, não vou fazer, vou ser mandado embora depois, porque eu não vou conseguir me adaptar nessa nova forma de dar aula, eu sou professor de presencial, e medo de ser mandado embora. Eu sou coordenadora do curso de economia, né, e também dou aula. Então, dos professores de economia, eu recebia gente que dizia assim, acho que eu vou ser mandado embora, porque eu não vou conseguir fazer. Eu digo, não, a gente vai passar por um processo de adaptação, né? Vamos conversar com os alunos, dizendo que a gente também está se adaptando, eles também. Então, o que eu senti que foi, assim, uma aproximação com mais solidariedade. A gente está tendo mais solidariedade, tanto com os nossos colegas, quanto com os alunos. Eles estão com uma participação muito boa, sabe? Assim, eles estão... Porque eles veem também que a gente está tentando formas para que eles participem, né? Claro, tem alguns que às vezes não tem muito perfil, então está se acostumando. Tem uns que já gostavam, né, mais dessas outras formas, então estão se adaptando também, sabe? Mas o que eu achei muito legal disso, de tudo isso, é que a receptividade que os alunos estão tendo, né, com essas novas ferramentas, os feedback que eles estão dando para a gente, né? Olha, isso funcionou legal, olha, isso não foi tão bom assim, para que a gente também consiga melhorar. E uma coisa que eu achei bem válida em tudo isso é que a gente, enquanto professor, a gente acabou se aproximando mais dos alunos, né? Não que na sala a gente não se aproxime, mas na sala de aula a gente está lá, a gente consegue se aproximar, identificar, mas é que foi diferente, né? Essa proximidade, quase que uma cumplicidade, né? De que, olha, né, deu certo isso que eu tentei, tipo, eu fiz isso, você achou que foi legal? Você entendeu bem essa parte da matéria? Olha, eu entendi, olha, talvez vamos tentar do outro jeito, porque não foi tão boa, né, esse entendimento. Então, vamos tentar desse jeito, né? Então, por exemplo, eu gosto bastante de usar quadro, né? Eu uso slide, mas eu gosto de usar quadro. E daí, assim, eu já consegui me adaptar a como usar o quadro pelo virtual, né? Pelo Zoom, pelo Collaborate, por essas ferramentas. Então, assim, é uma nova forma. Então, isso fica legal, porque eu consigo, não é somente um slide que eu consigo falar, mas é um slide que eu consigo interagir com ele, que eu consigo escrever alguma coisa, usar um quadro ali, né, virtual que eu consigo escrever. Então, tudo isso está sendo uma adaptação e os alunos estão nos ajudando muito nisso, né? Nessa parte tanto da recepção de tudo isso, quanto observar que a gente está se aproximando deles, eles estão se aproximando da gente e gerando realmente uma cumplicidade nesse entendimento, que é o que a gente espera, né? Não é só o ato de ensinar e aprender, é muito mais que isso, né? É o ato de ser significativo ou não. Então é isso que a gente está buscando, né? Qual é a melhor forma, a forma mais significativa para passar dessa outra forma que a gente também está conhecendo agora, né? Dessa outra forma, o que eles realmente vão ter que aprender, o que a gente está aprendendo junto e o que vai levar
de tudo isso, em termos de matéria, em termos de conteúdo, falando mesmo, em termos de conteúdo, o que a gente vai levar de tudo isso para frente. O P Notícias fica por aqui e até a próxima!